Bom. Graças e paz, irmãos. Voltamos aqui para o nosso culto, né? Que você possa agora, nessa oração inicial, buscar toda a capacitação em Deus para cultuar a Deus, conforme prescreve a sua palavra, e principalmente em espírito. É somente em espírito que esse Deus deve ser adorado. E este espírito é concedido àqueles que são seus. Então busque as capacidades para isso: reverência, temor, alegria para cantar ao Senhor. Hoje é dia de ceia. Hoje é um dia que você pensa nesse sacrifício, o quão importante ele é para você. Estávamos há pouco falando sobre os ofícios de Cristo. Quantas coisas ele fez por aqueles que ele ama. Que você possa agradecer por estar aqui, porque Deus é quem te trouxe. Que você agradeça, irmão, porque esse momento é um momento muito especial. Vamos orar então? Busque isso no Senhor, fale com Deus agora. Oremos. Eterno Deus, Deus majestoso, misericordioso, Deus longânimo, o Senhor é um Deus que vem até os seus e nos ajuda. O Senhor enviou o seu Filho, Pai, para morrer naquele madeiro. Um plano de amor, um plano para os seus. E quando nos deparamos, Deus, com esta obra e esse plano redentivo glorioso, ficamos, Deus, realmente constrangidos por tamanha obra e tamanho amor. Hoje é dia de ceia, onde celebraremos a morte de Cristo até que Ele venha, sabendo e reconhecendo que isso é o motivo da nossa salvação. Obrigado por este momento e este culto, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui através da sua divina providência. Obrigado. Que o Senhor continue, Pai, a falar conosco e principalmente receba este culto. Que os cânticos sejam teocêntricos, falem do Senhor, dos seus atributos e de suas obras. Que possamos nos alegrar em suas obras, principalmente no plano redentivo. Também, ó Pai, que os momentos de ofertas aqui voluntárias expresse a nossa gratidão ao Senhor. Muito obrigado. Também, no momento da palavra, que o Senhor nos dê a fidelidade necessária para expô-la. E que no momento da palavra, o Senhor nos exorte e comunique todos os seus preceitos em nossos corações. Receba este culto, Senhor Deus, mais uma vez. É isso que eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Salmo 114, amados. Abra aí o Salmo 114, será o salmo cantado hoje, tá? Salmodiaremos com base no Salmo 114. Lembrando aos irmãos, Salmo 113 e Salmo 118 eram salmos entoados na comemoração da Páscoa, tá? Dos judeus. Então, quando celebramos, né, a ceia, vale ressaltar estes salmos, porque hoje vivemos a libertação em Cristo Jesus. Né? Se existia uma Páscoa, isso era uma tipologia do que viria, correto? Né? E hoje estamos na plenitude, né, desses tempos já cumpridos, que é a cruz. E hoje cantaremos Salmo 114, que fala sobre a libertação de Israel no Egito. E diz o seguinte, o salmista no Salmo 114: quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os pequenos montes como cordeiros. E o que te afligiu, ó mar, que fugiste? E tu, Jordão, para que voltastes para trás? Vós, montes, para que saltasseis como carneiros, e vós, pequenos montes, como cordeiros. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em água parada, a pedra em fonte de águas. Então eu leio este salmo, irmãos, e vejo a alegria dos judeus ao se remeterem ao poder do Senhor para salvar um povo em específico.
Quando cantamos o Salmo 114, devemos remeter à salvação efetuada pelo seu povo eleito. O que resistiu, amados, à obra redentora da cruz? Será que a natureza, porque segundo os relatos dos evangelhos, até mesmo tremores, o dia se fez noite. Assim como Deus libertou o Egito com grandes obras, o mar fugiu, o mar se abriu, os montes tremeram, saltaram, né? Como diz o texto. Assim cantamos, exaltando a obra redentora de Jesus Cristo, que liberta e redime o seu povo. Assim cantamos com a mesma alegria. E quando falamos sobre esses elementos da natureza, claro que é coisas grandiosas. Quando você olha para um monte, você fala, quão imponente é esse monte. Pois é, irmãos, quando é para ficar entre a salvação dos seus eleitos, eles se tornam carneiros e pulam. E o mar? Quando você olha a sua infinidade, o mar respeita a ordem de Deus, que estabeleceu os seus limites. Até aqui você irá, e quando for para o meu povo passar, você abrirá. Assim, Deus continua a salvar, e não existe impossível para Deus. Este é o motivo da nossa canção hoje. Que você possa cantar essas palavras, mas sabendo que Cristo é aquele que liberta, como Deus libertou o povo do Egito. Amém? Fique de pé e vamos juntos salmodiar ao Senhor com base no Salmo 114. Boa noite, irmãos. Louvemos juntos ao Senhor no Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito, de um povo, de uma língua estranha, Judá se fez seu santuário, tornou-se seu domínio Israel. O mar viu e se retirou-se, e as águas do Jordão voltaram, saltaram montes e colinas, ficaram quais carneiros a pular. Ó mar, o que tens, que estás a fugir, e tu, ó Jordão, a voltar. Colinas e montes, por que saltais, tais como os cordeiros que rebanho estão diante do Deus de Jacó, pois, ó terra, treme em sua presença, os converteu a rocha em águas, e os seixos se tornaram
Jacó, pois, ó terra, treme em sua presença, os converteu a rocha em águas, e o seixo se tornou manancial. Amém. A próxima canção é a mensagem da cruz. Louvemos juntos ao Senhor. O de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a
53. Louvemos juntos ao Senhor, remetendo ao sacrifício de Cristo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Exaltado seja Deus. Marcos capítulo 12 vai falar sobre o nosso momento de oferta aqui, ofertas voluntárias. Então abra aí no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a passagem da viúva, texto conhecido pelos irmãos e que nos mostra aqui alguns princípios sobre a oferta. Marcos 12, verso 41 ao 44. Diz o seguinte as Escrituras: E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava o dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo, que
que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. 44. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Amados, aqui vemos fortes princípios, né, sobre a questão da oferta. E a primeira coisa que observamos não é uma quantia fixa de um valor, 10%, 20%. Isso é conforme a disposição do nosso coração. Você vê que não é a quantidade, e sim a qualidade da sua entrega. Muitos ricos depositaram muito, e Jesus observando. Eu imagino, irmãos, aqui, Jesus olhando sinceramente para o coração dessas pessoas que estavam dentro de um templo, ofertando ao Senhor. E ao analisar, ele diz, ninguém aqui ofertou como essa viúva. Em questões de quantidade, foi a menor quantidade, provavelmente. Porém, em questões de qualidade, gratidão, confiança, ela entregou tudo o que tinha. E ao fazer isso, ela estava colocando todo o seu meio de sustento. Tudo o que tinha. Mas certamente aquela mulher saiu daquele templo, saiu daquele ato de culto, confiante de que Deus é o seu cuidador. Deus é aquele que provê o seu sustento. E isso muda toda a perspectiva de como doamos para o Senhor, de como trabalhamos para o Senhor, a nossa disposição. Porque muitos acham que fazem muito ou que dão muito. Porém, amados, não é quantidade, e sim qualidade. Então, que você possa fazer isso, participar nesse momento. Queria chamar aqui o irmão Rodrigo, ele passará no seu lugar. Então, só acene para ele. Se você veio pronto para ofertar ao Senhor, então você poderá então estar fazendo. E você que nos assiste, porventura queira ofertar também, está aqui os dados bancários da nossa igreja. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39799-944, 1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro. Agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Tá? Então está aqui os dados bancários, caso você queira ofertar nesta igreja. Que Deus abençoe a cada ofertante nesta igreja. Gostaria de pedir que o nosso irmão Leonardo se colocasse em pé e orasse a Deus, primeiramente agradecendo pelo seu cuidado com a igreja, que nada tem nos faltado, né? Deus tem nos dado as vendas, né, dos doces, tem nos ajudado tanto, e Ele deve ser louvado por isso. E também nos nossos lares, né? Com os preços das coisas aí, como está difícil viver hoje, mas Deus é quem cuida de nós, né? E Deus tem cuidado do seu povo. Então vamos exaltar o nome dele, agradecendo, através da oração do nosso irmão Leonardo. Vamos agradecer. Pai Santo, Deus Altíssimo, te agradecemos, Pai, pelo sustento que tem dado a cada um de nós, Senhor. Obrigado, pelo teu amor para conosco, pelo teu cuidado e zelo para cada um de nós que estão, pela nossa família, nosso sustento em casa. Sim, muito obrigado. Obrigado por ter essa igreja, a cada mês, a cada dia da semana, o Senhor tem nos mantido com o teu amor. Nada tem nos faltado, graças a Deus, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Que o Senhor possa nos dar a graça de ofertar cada semana, cada dia mais a ti, de trabalhar para ti, com amor e com sinceridade nos nossos corações. O Senhor coloque isso nos nossos corações cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. E Ele tem cuidado de nós, né, irmãos? Graças a Ele. Vamos ao texto, Evangelho de João. Um pouquinho mais para frente aí. Você está aí, Marcos, né? Agora, Evangelho de João. Amados, uma igreja reformada, você não trazer Bíblia é meio que uma loucura, né? Então é bom você estar com a Bíblia aí acompanhando a pregação expositiva, fazendo suas anotações, tá? Sei que o celular ajuda, porém pode te atrapalhar também caso receba mensagem, essas coisas. Então traga a sua Bíblia para a igreja. Capítulo 7, irmãos. Semana passada trabalhamos do verso 1 ao 20... Não, ao 13. Hoje trabalharemos do verso 14 a 24, tá bom? Farei a primeira leitura aqui, na versão King James,
e depois faremos uma outra oração. Diz o seguinte a palavra de Deus, irmãos. Evangelho de João, capítulo 7, verso 14 ao 24. Ora, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo: como conhece este homem letras, não as tendo aprendido? Verso 16, Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Verso 17, se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Verso 18, quem fala de si mesmo, busca sua própria glória. Mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Verso 19, não vos deu Moisés a lei, e ainda assim, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Verso 20, a multidão respondeu e disse: tu tens um demônio? Quem procura matar-te? Verso 21, Jesus respondeu e disse-lhes: eu fiz uma obra e todos vós maravilhais. Verso 22, portanto Moisés vos deu a circuncisão, entre parênteses coloca João, não porque é de Moisés, mas dos pais. E no dia do sabate, circuncidais um homem. Verso 23, se o homem recebe a circuncisão no dia do sabate, para que a lei de Moisés não seja violada, como vós irritais comigo, porque no dia do sabate eu fiz um homem inteiramente são. Verso 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Até aqui. Vamos orar? Que o Espírito nos conduza, né, irmãos, mais uma vez, e possamos entender aqui cada minúcia, cada detalhe do texto. E que essas palavras sejam gravadas em nossos corações. Ore buscando isso. Ao mesmo tempo, interceda para que essa mensagem, irmãos, chegue aos corações endurecidos e Deus leve arrependimento e fé. Tá? Interceda por aqueles. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, obrigado por mais um momento, porque aqui temos o privilégio de ter contato com a Tua Palavra. Que o Senhor, Pai de amor, nos conduza no entendimento, na sabedoria, Senhor Deus, sobre este texto. Que o Seu Espírito, ó Senhor, esteja aplicando em nós cada princípio da Sua Palavra. Que o Senhor venha nos santificar. Que o Senhor venha edificar a Sua igreja. Que também, ó Deus, o Senhor possa levar fé, arrependimento àqueles, Deus, que se recusam a crer. Que estão perdidos, as Suas ovelhas perdidas. Que essa pregação tenha um alcance, Deus, em Tuas mãos, que nós, como homens, não podemos nem ao menos entender. Quanto a nós aqui como igreja, Senhor Deus, reconhecemos a nossa insignificância e reconhecemos, Deus, a nossa necessidade do Senhor. Eu falo também como pregador, o orador aqui, que fale apenas, Senhor Deus, da Tua vontade, que eu fale apenas daquilo que provém das Sagradas Escrituras. E que assim, Deus, o Senhor nos dê um entendimento que é devido, nos conformando em imagem e semelhança de Cristo. Nos ajude, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto, amados. Verso 7, agora no verso 14 a 24. Um breve apanhado sobre como chegamos até aqui. Você deve se recordar semana passada sobre o impasse, né? Que Jesus Cristo teve com seus irmãos. Seus irmãos querendo praticamente obrigá-lo, né? A ir com eles para a festa celebrada em Jerusalém. Lembrando que Jesus residia na região da Galileia, então tinha que haver esse deslocamento. E Jesus fala que o momento dele não era aquele. E que os irmãos dele seguissem o seu caminho.
Por afinal, eles que não criam em Jesus, conforme o verso 5 deixa claro, né? Que eles seguissem a ordem deste mundo, porque para eles todo tempo é tempo. Amados, Jesus chega então na festa. E os homens que já queriam apanhá-lo, estavam com sentimentos hostis para com Cristo, querendo matá-lo, inclusive, procuram Jesus Cristo na chegada desse povo. E Jesus Cristo chega no momento mais tarde, né? Ele adiou a sua ida. Mas ele foi. Neste verso 14, Cristo já se encontra na festa. No verso 14 nós vamos ver que no meio da festa ele vai fazer um discurso. Mas ainda assim, a festa do tabernáculos está ocorrendo. Lembrando que essa festa tem a duração de uma semana. E ela é prefigurada dentre os dias com mensagens que relembravam a libertação do povo do Egito. Festa dos tabernáculos, ou seja, o povo habitava ao redor do templo, em Jerusalém, em cabanas, ou barracas. E assim eles permaneciam até o final da festa. Também eles iluminavam em volta do templo com tochas, simbolizando a coluna de fogo que o povo no deserto usufruiu. E Deus ali aquecia e direcionava aquele povo. Também tinha um momento onde eles derramavam a água sobre o altar, também prefigurando aquilo que ocorreu com Moisés, retirando a água da rocha. Então isso é importante, irmãos, para que vocês entendam tudo o que está ocorrendo. E a mensagem de Cristo vai ter por base esta festa. Vimos na sessão anterior esse impasse, então, entre os irmãos de Jesus. E todo o diálogo girou em torno de Jesus os acompanhar para Jerusalém. Jesus deixou claro que seguiria o que eu dei o tema da última mensagem, o calendário divino. Cada passo de Jesus Cristo seguia a ordem expressa de Deus nesse plano redentivo. Ou seja, Jesus, sempre direcionado pelo Espírito, agia em conformidade com o Pai. A chegada tardia de Jesus, quando a festa já em andamento, mesmo chegando a Jerusalém secretamente, como vemos no verso 10 do capítulo 7, que diz: mas quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa, não em público, mas como que secretamente. Jesus subiu ao templo e passou a ensinar em público. É possível que Jesus tivesse ido com os peregrinos para o início da festa. Poderia, se ele fizesse isso, certamente teria uma tentativa ali para trazer uma entrada triunfal do Messias, o libertador terreno. Porque é isso que eles queriam, lembram no capítulo 6, no verso 15, irmãos, o que eles queriam fazer? Colocar Jesus Cristo à força, correto? Olha só o que diz lá: percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir, a levá-lo à força para fazerem rei. Este povo, os homens aqui, obrigatoriamente também estavam indo para essa festa. Então Jesus Cristo, ele evita todos esses tipos de problema. E Jesus agiu em silêncio. Chegando à cidade no meio da festa, no meio da semana da festa, e as pessoas que estiveram discutindo sobre sua atuação, de repente, perceberam que ele estava ali, no meio deles, ensinando no pátio exterior do templo. Então Jesus Cristo, até a metade da festa, permaneceu em silêncio. Estava lá cumprindo a sua função, como servo, como vimos em Isaías, cumprindo toda a lei, porém de forma secreta. Vamos entrar no texto e entender o que ocorreu aqui. Verso 14. João vai dizer que: mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Estou aqui utilizando agora João Ferreira de Almeida, tá, irmãos? Como sempre. Veja que no meio da festa, de repente Jesus apareceu no templo. A festa, que durava uma semana completa, conforme Levítico 23, verso 26, já estava pela metade. Lembremos-nos que cada dia da festa, como eu disse aos irmãos, tinha as prefigurações dos eventos.
E no meio dessa festa, Jesus sobe então e começa a ensinar. Encontrando um lugar que é conveniente no meio do templo, provavelmente no pátio dos gentios, para que a sua mensagem tenha um alcance a todos, Jesus se sentou, como de costume daqueles que ensinavam, e logo se reuniu uma multidão de ouvintes, a quem ele começou a instruir. Não houve milagres nesta vez, como na primeira ida a Jerusalém, lembram? Que muitos vieram a ele para ver os milagres, quando ele purificou o templo. Agora não teve milagres, mas apenas instruções. E Jesus começa a ensinar. E o seu ensino não é como um ensino qualquer, de qualquer homem. Então começamos a perceber que o atraso de Jesus Cristo, ele foi providencial, irmãos. Sua aparição pública inesperada pegou as autoridades judaicas de surpresa. Quando eles viram, ele já estava no meio da festa, sentado e ensinando ao povo. E isso frustrou quaisquer planos que poderiam ter sido tramados. Porque certamente se esses judeus, líderes religiosos, soubessem que Jesus estava vindo, eles armariam muitas armadilhas para pegar Jesus Cristo. Muito ainda, irmãos, tinha uma visão, muitos aqui presentes ainda tinham uma visão favorável de Jesus. Veja, por exemplo, no verso 12, irmãos, como alguns olhavam para Jesus Cristo com bons olhos. E havia muita murmuração entre a multidão a respeito dele, porque alguns diziam, ele é um bom homem, e outros diziam, não, pois ele engana o povo. A opinião da multidão sobre Cristo era totalmente dividida. Uns queriam se sentar e ouvir realmente, e outros não, ele é um enganador. E é justamente isso, irmãos, que temos que perceber na pessoa e nos ensinos de Jesus Cristo. O verdadeiro ensino, fiel às Escrituras, ele sempre ocasionará divisão de opiniões. Amados, muitas pessoas se opõem aos ensinos escriturísticos. E eu fico abismado, irmãos, com que proporção isso tem tomado. Pessoas que não concordam com a suficiência das Escrituras. Estava falando com os meus irmãos aqui há pouco, sobre a contaminação dos seminários com a teologia liberal. Nosso irmão Felipe está sofrendo com isso no seminário dele. Ou seja, eles ainda conseguem dizer que a teologia de Paulo é diferente da teologia de Jesus. E quando eu penso isso, palavras de um professor, eu penso, teologia é o estudo sobre Deus, correto? Estudo, de Deus. Teologia. Se a teologia de Paulo é diferente da teologia de Jesus, logo temos dois deuses. Um Deus de Paulo e um Deus de Jesus. Que loucura é essa? Mas isso só comprova o que estamos vendo no texto. Pessoas diante de ensinos verdadeiros, tendo opiniões distintas. Olhando para Jesus e falando, não, ele está enganando. Não é isso. E outros olhavam e falavam, não, é realmente isso. Então isso não deve nos causar surpresa, irmãos. Apesar de ser um assunto bem frustrante, Mas não deve, porque é algo que vem ocorrendo desde a época de Cristo. Amados, o que tornou difícil para as autoridades prendê-lo em público? Essa multidão que estava favorável a Jesus. E eles percebiam isso. O fato de Jesus ter seguidores e pessoas reunidas ao seu redor, eram claramente pessoas que queriam aprender dele. Então, como prender um homem que tem uma popularidade? Isso poderia gerar um grande alvoroço no meio de uma festa. Então isso dificultou a ação desses homens. E agora entendemos o propósito do seu atraso para chegar na festa. Justamente para se precaver de possíveis armadilhas desses homens. Verso 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido?
Jesus prende a atenção até mesmo dos inimigos. Eu imagino Jesus sentado, ensinando o seu povo, e esse grupo hostil, de longe ouvindo as palavras de Jesus. E entre eles falavam: quem ensinou este letras? Como que ele sabe? Como que ele conhece? Logo em seguida, amados, alguns dos líderes hostis se juntaram à audiência. Ouviram por um tempo. Esses homens nunca estariam dispostos a admitir qualquer grandeza verdadeira no Senhor. Contudo, surpresos pelo caráter e conteúdo das palavras que ouviram, não conseguiram se conter mais. E o texto aqui é claro quando diz que esses judeus se maravilharam. Seu domínio, o domínio de Cristo sobre as Escrituras, certamente era admirável, irmãos. Assim como foi constatado no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 13, por exemplo, 54, quando ele subiu na montanha, em Cafarnaum, em Marcos 1, sua pregação surpreendeu seus inquisitores. E as autoridades do templo não tinham sido enviadas ainda para prendê-lo. Amados, eu penso em Jesus ensinando e a habilidade que ele tinha para poder pregar. Eu penso em Jesus pregando e não precisando de um esboço, como eu estou aqui limitadamente utilizando. E Jesus Cristo citando textos e falando sobre a vontade do Pai e falando sobre as tipologias, que ele é o pão do céu, e esses homens olhando e se perguntando: como que ele sabe tudo isso? Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, Sermão do Monte, Jesus ensinava com autoridade. Veja só. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ou seja, irmãos, para os homens entendidos da lei, os chefes, os judeus, que conheciam as Escrituras, admitir que este homem estava pregando com autoridade, através das palavras de João, e os judeus maravilhavam-se. Você começa a perceber que ele não estava falando nada de loucura, nada com presunção, nada por si mesmo. Ele estava totalmente fiel ao que está relatado nos textos. E isso deve nos causar uma certa impressão. Como concordar com o discurso e mesmo assim me opor a ele? Isso é incoerência da incredulidade, irmãos. Isso é o que um coração endurecido tem capacidade de fazer. Você prega, você ensina, você mostra o texto, a pessoa reconhece que é verdade, mas não quer para ela. Isso é uma tolice, isso acaba sendo uma tremenda incoerência da própria pessoa. E é justamente o que está acontecendo aqui. Eles fazem a pergunta: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Não é isso que está aí? Logo, irmãos, a admiração recebe uma dose de hostilidade, questionando as suas credenciais. Seu ponto era, não que Jesus demonstrou ignorância, mas que ele havia recebido nenhum treinamento formal nas escolas rabínicas. Como Paulo, por exemplo, treinado, instruído por Gamaliel. Ele não frequentou, amados, os seminários judaicos da época, instruído, e nem muito menos foi ordenado. Ensina o que acha. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que não veio para essa igreja porque eu não fui ordenado por uma convenção. A pessoa falou: não, tem que ter essa ordenação, você tem que ter certas credenciais. Hoje, graças a Deus, já somos credenciados, Hoje já estamos longe desses títulos humanos. Mas muitas pessoas colocam rótulos, inclusive em pastores.
E os critérios que eles utilizam quero receber o currículo desse pastor. Eu vou ver em qual seminário ele se formou. Já me perguntaram, qual seminário você se formou? E eu não tenho nenhum problema em dizer, eu me formei num semináriozinho, sem vergonha, no quintal da igreja que eu servia. Foi lá que eu me formei. Ah, é? Falei, é isso aí. E a pessoa se cala, né? Porque a pessoa espera, né, que eu eu me formei no JMC, né? Eu fiz pós-graduação em tal lugar, em Harvard, né, da teologia. Enfim, as pessoas querem títulos. As pessoas não querem a verdade. As pessoas querem títulos. E isso é totalmente prejudicial, porque eu vejo esses homens questionando as credenciais de Jesus. Como sabe este letras? Eles estão questionando. Eles olhavam para Jesus e muitos sabiam a procedência de Jesus, filho de José, filho de Maria. Como é que pode ele ensinar? Pois é, irmãos. Essa é a ingratidão dos homens. Quando Deus faz uso de meios ordinários, quando eu digo isso eu quero dizer meios comuns, e Jesus era uma pessoa comum, em sua aparência, Isaías 56, o que diz? Não tinha beleza. Ou seja, Isaías retrata que Jesus, ele era alguém assim comum. Não era atrativo a presença de Jesus. Seu ensino era, como estamos vendo. Mas a fisionomia, títulos, estereotipo, né? Pessoas que colocam rótulos, certamente se encontrariam frustradas ao olhar para Jesus. Frustradas. Da Galileia. Não pode vir profeta da Galileia. Lá não. Pois é, irmãos. Essa é a ingratidão dos homens. E quando Deus faz uso de meios ordinários, facilmente perceptíveis aos olhos humanos, nada discernimos e até mesmo os desprezamos, considerando algo meramente humano e normal. Quando nós colocamos rótulos, é porque estamos descartando o poder de Deus em poder agir em meios ordinários e normais. Estamos limitando com a nossa ignorância, a nossa prepotência, como Deus pode agir. Se eu te disser que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, nunca frequentou um seminário, vocês acreditam? A formação de Charles Spurgeon foi a biblioteca do seu avô, o príncipe dos pregadores. Se converteu com a pregação de um diácono na igreja num dia nevado, onde o pastor não conseguiu vir. Então, quando você olha para a vida de Spurgeon, você vê o ordinário, você vê o comum, você não vê rótulos. Porém, você vê o poder de Deus. Então você deve, não sei como são as suas pretensões, como você enxerga pastores de renome, e o quanto isso limita a sua visão espiritual sobre as coisas. Porque se você realmente depende e começa a fazer comparativos do seu pastor, coitado do seu pastor, que todo domingo está lá pregando, aí você quer comparar ele com pregadores, com Paul Washer, né? Com John Piper. Coitado do seu pastor, né, irmão? Talvez você faça esses comparativos porque você talvez quisesse que o John Piper estivesse aqui no meu lugar, né? Talvez você esteja desconsiderando o ordinário, você esteja limitando o poder de Deus através do que é comum, por causa dos seus rótulos, por causa daquilo que você acha que é bom. E esses homens estão incorrendo em um erro muito grave. Quem ensinou esses letras? Esse sujeitinho da Galileia. E sabe quem estava ali pregando, irmãos? O próprio Deus. O próprio Deus. Cuidado. Isso é algo que o texto nos ensina. Verso 16. Jesus respondeu. Vamos ver? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
Em sua resposta, Jesus mostra que seus críticos falharam ao ignorar seu ensino, pois derivava de outra fonte, muito superior a qualquer seminário judaico. Na opinião dos críticos, havia duas possibilidades apenas. Ou Jesus esteve matriculado em alguma escola rabínica, ou então estava apenas proclamando suas próprias ideias. E Jesus responde da seguinte forma: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Sua resposta foi que ele não fora ensinado por homens, nem era autodidata, mas foi instruído pelo próprio Deus. Jesus não apenas havia recebido o ensino de seu Pai, mas também havia sido comissionado divinamente para entregar as pessoas na terra. Que seus inimigos percebam este fato. Ao rejeitá-lo, rejeitar a sua mensagem, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Amados, quando Cristo fala a minha doutrina, vem do grego didache ou didaquê. Significa ensino, doutrina a respeito de algo. Assim também Cristo, perceba, escolheu homens ignorantes e sem escolaridade, para que fossem seus apóstolos, e lhes permitiu permanecerem 3 anos em grosseira ignorância, para que, instruindo-os num instante, pudessem ser homens que foram chamados colunas da igreja. Eu não tenho dúvida, eu pergunto isso para você. Se você visse Pedro hoje, pescador, João, pregando e liderando igrejas, será que você não estabeleceria um preconceito, um rótulo em Pedro? Esse cara, o cara não tem nem um ensino médio completo. Foi esses os homens que Jesus escolheu. O que isso nos ensina, irmãos? Que você vai realmente obter um conhecimento de Deus, e eu digo isso para os seminaristas, é na sua casa, lendo a sua Bíblia, com o Espírito Santo lhe ensinando. Não descartando os ensinos dos seminários, mas eu digo que não é o seminário que vai fazer você um bom pastor, ou uma boa pessoa. Você pode estudar no melhor seminário que você conhecer. Como eu também conheço os melhores seminários que temos no Brasil, formando os maiores hereges que temos na atualidade. Qual que é o peso disso? O peso disso e o ensino é que quem forma pastores, quem traz o ensinamento, quem traz a conduta piedosa é o Espírito de Deus. Logo, os meus rótulos, as minhas concepções não têm valor algum. E sim, se aquele homem ama a Cristo e deseja segui-lo. Nessa igreja, irmãos, temos pessoas fazendo seminário. E eu sempre digo, irmãos, a seminaristas, e eu levo essa regra para mim: você tem que buscar a piedade. Você tem que buscar amar a Cristo, primeiramente. Amar a Cristo. É isso que vai fazer de você um bom pastor, um bom diácono, um bom presbítero. É o amor. Porque você amando a Deus, certamente Ele te conduzirá pelo caminho que Ele deseja. Ele vai te mostrar, Ele vai indicar, Ele vai trazer os ensinos. Verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Pergunta aos irmãos, qual que é a tentativa desses homens? Descredenciar, descredibilizar Jesus Cristo. A intenção deles está clara na pergunta: quem ensinou letras a este? Olha o que ele diz no verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, e ele acabou de dizer que a doutrina não é dele, mas do Pai que o enviou,
Então isso está conectado no verso 16, e ele diz agora, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. O que isso significa? Jesus aqui estabelece um princípio básico e elementar que você deve conhecer. Ele estipula as qualificações que alguém deve ter para ser capaz de avaliar, em certo grau, o ensino de Cristo. Qual que é essa qualificação? Quem deseja fazer isso deve ter a disposição apropriada e buscar o ideal apropriado. E aonde reside este ideal? Perceba que ele usa a palavra vontade. Quem quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. O que precede o conhecimento, então, irmãos? Vontade. Cristo está ensinando aqui que se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, motivações, desejos, ou seja, amor, esse, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Cristo aqui, amados, antecipa qualquer objeção. Antes mesmo que alguém questione se esse ensino vem de Deus, Cristo, pois, replica que o são juízo emana do temor e a reverência a Deus. Estive falando pela manhã, e um estudo que eu aconselho a todos os irmãos da igreja. O que é o coração retratado na Bíblia? Buscar a Deus de todo o seu coração. Guarde a palavra no seu coração. Guardei a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Do coração provém todos os maus desígnios. O que as escrituras querem dizer com coração, irmãos? O termo coração, ele aparece do Antigo ao Novo Testamento constantemente. Coração é o alicerce, a base de tudo o que sentimos, queremos e desejamos. O coração é a base, é a estrutura. Se você derruba a estrutura, você derruba tudo. Ou seja, no que está fundamentado as minhas vontades, ou seja, o meu coração. E você começa a sondar e entender aonde que seu coração está fixado, qual que é a estrutura do seu ser, quando você faz e responde as seguintes perguntas: o que é aquilo que você mais pensa durante o dia? O que é aquilo que você mais tem desejo? O que é aquilo que te atrai? O que é aquilo que te satisfaz? Algo que você cumpre, executa e você... Ai, que bom! Que bom! O que é isso? Você deve responder isso. Essa pergunta ela tem que ser muito franca, irmão. E você deve responder. Porque através disso você vai analisar qual que é a sua estrutura. Qual que é o cerne do seu ser. Aonde que o seu coração está? Porque é com base neste coração e nessa estrutura que nós conseguimos discernir as doutrinas, se elas são verdadeiras ou não. Se ela provém de Cristo ou não. É justamente isso que ele está falando. Ou seja, todo são juízo, ele emana do temor e da reverência de Deus. Como é que eu posso ter temor e reverência a Deus? Apenas conhecendo Ele. E como que eu conheço a Deus? Apenas se Ele se revelar a mim. E quando Ele se revela ao indivíduo, isso é o que chamamos de novo nascimento. E as Escrituras vão dizer que o novo nascimento também pode ser chamado de circuncisão do coração. Estão entendendo? É o coração que precisa ser mudado antes de você querer entender qualquer tipo de doutrina. Antes do conhecimento de doutrinas, é necessário a mudança da sua estrutura. A experiência cristã é o que estamos falando aqui. Em geral, primeiro vem o conhecimento sobre Cristo, os fatos da redenção e da miséria.
A experiência pode ser resumida como a contemplação dos fatos do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. Só essa mensagem só se torna realmente palatável, entendível, se o Espírito Santo me der essa condição. Se o meu coração já tiver sido transformado. Então vem o conhecimento e depois a experiência cristã pode ser resumida como a contemplação dos fatos do Evangelho. Logo, aquilo que prendia sua atenção, te dava satisfação, começa a perder lugar e você olha para a mensagem do Evangelho e você vê, isso é o que eu quero. É isso que me completa. É isso que eu penso agora e desejo. O Evangelho. Assim vive um salvo. E essa contemplação é acompanhada da nossa interpretação e da importância desses fatos. Mesmo assim, nos apressamos a adicionar conhecimento em si. Porém, amados, o conhecimento em si, ele nunca produz amor. A única forma de você amar o seu próximo é através de uma regeneração e um quebrantamento do coração. Conhecimento nunca vai gerar afeição. E sim novo nascimento. E sim um espírito atuante. Letra. Ela pode melhorar e aperfeiçoar a sua caminhada cristã. As doutrinas bíblicas são muito importantes para nos deixar enxutos, sólidos no que cremos. Mas do que adianta tudo isso sem um coração regenerado? O que adianta tudo isso sem o amor? O que adianta aí tudo isso se você não ama Cristo? O que adianta? Se quiser fazer a vontade dele. Quando ele fala se quiser fazer a vontade dele, ele está falando do seu interior. Do seu interior. Se, tem aqui uma condicionante, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Contexto. O que está acontecendo aqui? Homens judeus conhecedores da lei? Sim ou não? Conhecedores? Invalidando o ensino de Cristo. Quem ensinou a este letras? Duas possibilidades. Ou ele fala de si mesmo, ou ele foi treinado por alguém. Não de Deus. Aí ele fala, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou não. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Claro que os três elementos, conhecimento, amor e obediência, amados, que devem estar relacionadas em si, elas são atuantes em conjunto. Com base estrutura na vontade gerada por Deus. E movida pelo amor que nós temos a Cristo, a Deus, poderemos facilmente discernir se a doutrina é de Deus ou não. Olhando para essa disposição, sabemos que as acusações são infundadas. Sabe o que isso me ensina? Eu consigo pregar para uma pessoa que não tem tantos conhecimentos doutrinários, e pelo simples fato dela amar a Deus, ou seja, ter um coração transformado, pelo fato dela temer a Deus e ter total reverência a quem Ele é, essa pessoa, segundo as palavras de Cristo, ela consegue, mesmo sem um conhecimento intelectual aprofundado, discernir se aquilo provém dele ou não. Por quê? Todo o ensino de Cristo, qualquer doutrina, ela deve em si, por ser espiritual, gerar santificação. Deus nunca vai entregar uma doutrina apenas para crescer a sua cabeça, meu irmão. Sempre Deus entregará uma doutrina para que a sua espiritualidade seja refinada. Logo, quando eu temo e amo a Deus, você pode pregar o que for aí. Você pode ensinar qualquer doutrina que seja. Pelo meu amor ao meu Deus, pela reverência e o temor que eu tenho a Ele, eu sei definir se você está falando de Deus ou não. Porque o que precede é transformação do coração. Isso muda muita coisa, né? Isso muda muitos conceitos que nós temos, né?
diz ele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. E é justamente a dúvida que aqueles acusadores estavam fazendo contra ele. Se o ideal do ouvinte for a glória de Deus, ele também será capaz de detectar se este é o ideal do orador. São ensinos que coadunam através do mesmo objetivo. Isso nos mostra que aceitar ou rejeitar a Cristo nunca será uma disposição intelectual, e sim de vontades de obedecer e glorificar o Pai. A esses ele promete. Mateus 7, do verso 7 a 8. Olha só. Olha o que ele promete. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. E ainda assim, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas o que precisa antes? Isso aqui é para quem? Para quem foi transformado aqui, irmãos. Ou seja, essas palavras do Sermão do Monte mostram que nada é impossível para aqueles que creem. Nada é impossível para aqueles que amam, inclusive discernir doutrinas. Inclusive isso. Então, amados, é claro que quando a pessoa fala de si mesmo, ela busca, através das suas palavras, glórias pessoais. E se eu amo a Deus e a Ele toda a glória, você acha que não será perceptível saber se aquela pessoa está com segundas intenções? Amados, não se trata de astúcia, se trata de amor a um Deus. Se trata de conhecer a um Deus e a temê-lo. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes ouvimos pessoas falando, e pelo falar dessas pessoas, você começa a perceber aonde que ela está querendo chegar. Você começa a perceber que aquilo que ela está pregando tem a intenção clara de agradar as pessoas. E lógico que agradando as pessoas, ele será benquisto por elas. Isso é característico de falsos profetas. E se Cristo levanta aqui, se eu falo de mim mesmo, é porque existe a possibilidade de ele estar falando de si mesmo para agradar as pessoas. Justamente o que esses judeus estavam levantando de calúnias contra o nosso Senhor. Verso 18. Olha o que ele diz. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Lembra dos rótulos? Lembra dos títulos? Eu já vi pregadores que abriam um sermão. Olha só que absurdo. Alguns aqui estavam comigo. Ele abriu um sermão, ou seja, no meio de um culto a Deus, e ele começou a falar do currículo. Ele começou a falar de onde estudou, de onde veio. Já viram isso? O culto é a Deus. E a pessoa, para abrir o sermão, começa a falar quem ela é, de onde que ela veio, onde que ela estudou. A pergunta é, interessa? Interessa? Ou interessa o conteúdo da mensagem, se é bíblico ou não, se provém de Deus ou não? Para mim não importa, irmão, quem esteja pregando aqui. Para mim o que importa é se este homem vem de Deus, teme a Ele, ame a Ele e pregue o que Ele mandou, o que Ele ordenou, e isso está nas Escrituras. É isso que importa. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Um profeta autonomeado faria o que Jesus sempre está fazendo? Isto é, demonstraria em todas as suas palavras e ações que ele está buscando a glória daquele que o enviou? Porque sempre ele cita, eu não falo as minhas próprias palavras. Eu não falo de mim mesmo. Eu falo o que eu ouvi do Pai. Você acha que um profeta autonomeado faria isso? Quem simplesmente proclama suas próprias opiniões, não faria o oposto de Jesus?
Isto é, não buscaria a sua própria glória? Essas palavras servem de um duplo propósito. Primeiro, demonstram absoluta falta de base do comentário escarnecedor que vimos no verso 15. Lembrando, irmão, e os judeus se maravilhavam, dizendo: como conhece este homem letras, não as tendo aprendido? Isso já responde. Amados, assim, também, segundamente, expõe o pecado desses líderes. Eles são os que sempre buscam promover a sua própria glória, a tal ponto que, em 6 meses após a festa do Tabernáculos, a inveja deles levou Jesus a ser crucificado. Quem é que tem inveja? O que é ter inveja de alguém? Cobiça. E o que é cobiça? Eu desejar algo que não é meu. Não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Inveja. A cobiça é prima da inveja. Por que crucificaram Jesus? Mateus 27, verso 18. Veja só. Travou aí? Então abra na sua Bíblia. Mateus 27, 18. O que diz aí? Apareceu? Porque saiba que por inveja o haviam entregado. Inveja. Amados, suas vontades. Voltamos então para o cerne do ser humano, para a estrutura do ser humano. Por suas vontades estavam aqui expostas através dessas demonstrações desses homens. Eles simplesmente não podiam aceitar que as multidões tivessem tal interesse em Jesus. Amados, saiba de uma coisa: existem pessoas que torcem para que essa igreja dê errado. Tem pessoas que torcem para que isso aqui se esvazie, fique apenas eu e minha esposa. Mas, irmão, olha a minha cara de preocupado. É Deus quem está direcionando o trabalho. A obra é dele, é ele quem vai cuidar, é ele quem vai trazer os trabalhadores. E assim como começamos com meia dúzia de gato pingado, e de meia dúzia se transformou em 3, e todo mundo foi embora, e hoje estamos aqui. E Deus proveu recursos, e Deus proveu pessoas, Deus proveu tudo. Deus entregou outra igreja através de uma pessoa que estava na África. Você acha que isso é por obtenções próprias? É Deus que provém o trabalho. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Eles simplesmente, esses homens olhavam para Jesus e se remoíam de inveja. Eles olhavam as multidões e não admitiam que elas tivessem interesse em Jesus. Assim, enquanto ele era o verdadeiro e quem não há injustiça de qualquer tipo. Eles eram aqueles cuja religião era nada mais que falsa pretensão, a despeito de todas suas demonstrações exteriores de zelo pela lei. Como é que eram os fariseus, vocês que já leram os evangelhos? Os lugares, quais que eles buscavam? Os primeiros. E as suas vestes, como eram? Longas. E aí, os filactérios, grudados no corpo. Gostavam de ser honrados, gostavam de ser aclamados pelas pessoas. Eu acho que eles estão invertendo, né? Aquele truque, aquela tática, né? Acuse-os daquilo que você é. Já viu isso? A pessoa olha para você, ela começa a atribuir certas qualidades daquilo que ela é. Você é uma mentirosa, você é um mentiroso. E quem é o maior mentiroso é ela. Acuse-os daquilo que você é. Justamente o que está acontecendo aqui. Mas o que busca, diz Jesus, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Porque tudo quanto exibe a glória de Deus é santo e divino. Mas tudo quanto contribui para a dolorosa ambição humana, e ao exaltar os homens, quando eu exalto o homem, o que eu faço com a glória de Deus quando eu exalto o homem?
diminua. Aqui já está claro o que eu quero. Já está claro. Eu sempre digo isso, mas uma vez eu chamei um pastor para pregar sobre a ira de Deus. Também alguns aqui estavam presentes. Ele foi para lá, foi para cá, foi para lá de novo. Voltou, rodeou, falou. Falou da ira? Não falou da ira. Por que será? Se você analisar o atributo da ira de Deus, é um atributo totalmente agressivo. É um atributo totalmente incômodo para incrédulos. Então, quando eu vou falar sobre o atributo, eu tenho que ser fiel às Escrituras e falar o que ele é. Pegar Isaías 43 e ler, como lemos aqui na EBD, foi do prazer de Deus, do agrado de Deus, esmagá-lo. Oh, como assim? E esse Deus de amor? E esse Papai Noel? Como fica? Esmagou o seu filho e teve prazer em fazer isso. Aquilo é a ira de Deus. Porque era o preço pela culpa. Fazia parte do plano redentivo do Pai. Só que quando eu busco a glória dos homens, como é que eu vou falar isso? É totalmente incompatível com as pretensões gloriosas dos homens. Logo eu não consigo falar. Porque logo eu vou perder a minha popularidade, logo eu vou perder, os meus seguidores, os meus likes. Ou por que você acha que compara, faz um teste, em uma semana, você que tem redes sociais, publica um assunto, uma doutrina, por exemplo, a ira de Deus. Publica lá. Pega Isaías 43 e faz ali, publica. E depois você faz uma outra publicação. Faz um evangelho coach. Fala que eles são mais do que vencedores. Faz isso. Qual você acha que vai ter mais like? E eu vejo grandes pregadores, de renome que eu falo, grandes não em fidelidade, tá? Eu falo grandes em nome, em conhecimento das pessoas que estão enveredando por esse caminho. Estão enveredando. Isso é perigoso, porque isso se chama autopromoção. Igrejas e lideranças que buscam autopromoção, elogios, visibilidade, só demonstram que não desejam a glória de Deus. Esteja certo, quem exalta o homem, retira, remove, diminui a glória de Deus. É impossível você glorificar o homem e falar que ao mesmo tempo está glorificando a Deus. São duas coisas incompatíveis. Porque quando um diminui e se humilha, reconhece que é pecador, aí sim a glória de Deus é exaltada, através da necessidade. Você é vencedor. Você tem um sabor de mel. Pô, irmão, isso é incabível. É incabível. Autopromoção se chama isso. Verso 19. Não vos deu Moisés a lei? Ele pergunta. Jesus continua dizendo. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Jesus então suscita um negócio aqui, parece que tem uma quebra, no texto. Parece que tem algo, inseriu algo que não está seguindo a mesma linha de ideias. Mas calma, irmãos. A intenção de Jesus aqui, como ele está fazendo, é expor a hipocrisia desses homens. Ele está falando: quem tem vontade ama ao Senhor, sabe discernir se a minha doutrina é de mim mesmo ou de Deus. Correto? E agora ele está falando sobre algo que está no contexto. Conhecimento da doutrina e da lei de Deus. E ele fala: não vos deu Moisés a lei? Ele pergunta. E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Jesus expõe a hipocrisia desses judeus pela inveja e o ódio desde a última festa, aonde Jesus curou o paralítico. Vamos resgatar na memória quando ele esteve em Jerusalém e quando começou essa hostilidade? Capítulo 5, verso 16. Após curar o homem paralítico, veja só. E aquele homem, o próprio paralítico, falar para esses judeus: quem me curou foi Jesus de Nazaré. Quando? No sábado. Aí no 16, e por isso
os judeus perseguiram a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do sabate. E quem é esses homens? Quem recebeu a lei de Moisés. E Jesus expõe aqui a hipocrisia deles. Esses mesmos homens que se vangloriavam de serem discípulos de Moisés, e você pode ver isso no capítulo 9, verso 28, onde eles falam, nós somos discípulos de Moisés, e demonstram pelos seus sentimentos que não tem compromisso nenhum com a moralidade da lei. Qual que é o sexto mandamento, irmãos? Qual que é o sexto mandamento, irmãos? Não? Pensei que eu ouvi um som, hein? Não? Não matarás. Não matarás. Lei. E quem recebeu a lei? Esses homens. E esses homens estavam querendo fazer o que com Jesus? Matar. Quem é que não conhecia a lei, então? Então veja que não é o conhecimento que define. Voltamos ao ponto da vontade. Voltamos ao ponto do coração. E Jesus complementa, ele diz, e nenhum de vós observa a lei. Jesus crava. Nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Cristo aplica duas sentenças. Na primeira, retira suas máscaras, revelando que são falsos cumpridores da lei, falsos teólogos, falsos seguidores. E depois, na segunda, equivale desta sentença, é que não existe nenhum zelo, nenhum cuidado pela lei, porque eles as desprezam e desejam a morte de Jesus, diante de uma lei que é resumida no amor. Como Jesus resumiu a lei? Ame a Deus de todo o coração, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. E qual que é o segundo? Amará o próximo como a ti mesmo. Qual que é o resumo, então, das duas? Amor. Como é que alguém que recebe a lei quer matar alguém, irmão? Como alguém que entende quem Deus é quer matar alguém, irmão? E é isso que Jesus está fazendo, expondo a hipocrisia desses homens. Quem é cumpridor da lei? Se analisarmos os nossos corações, irmãos, agimos exatamente iguais a esses homens. Assassinos, ladrões, falsos testemunhos, nono mandamento. Infinidades de mandamentos têm sido quebrados todos os dias pelo povo de Deus. Isso nos deveria colocar de joelhos e cabeça baixa, reconhecendo que a lei é boa e nós somos corrompidos e necessitamos da graça e do amor de Deus em nossas vidas. Porém, o que eu vejo hoje, irmãos, é muitas pessoas, principalmente no meio reformado, buscando conhecimento, mas ao mesmo tempo quebrando o mandamento. A balança do amor para conhecimento e cumprimento da lei está desequilibrada. Pouca piedade, ou falsa aparência de piedade, e muito conhecimento. É justamente o que esses homens estão aqui fazendo, amados. Nós devemos buscar ao Senhor em amor, buscar essa vida que se compromete em amar a Deus e amar ao próximo. Devemos colocar isso, estipular isso como metas para nossas vidas. Mais um mês está se iniciando, outubro, esse ano já está indo embora. E o quanto você cresceu em santidade, em amor a Deus? E o quantos livros você leu? Talvez a infinidade de livros seja maior das obras que você tem de amor. Caridade. Quantas pessoas você trouxe para a igreja este ano? Quantas pessoas você se compadeceu e pregou o Evangelho? Do que adianta? Do que adianta conhecer e não praticar nada? Falta amor.
falta cuidado, falta zelo, me preocupar com meu irmão, você está bem, como está a sua casa, está precisando de alguma coisa, conte comigo, estou orando por você. Qual foi a última vez que você orou pelo irmão da sua igreja? Nominalmente. Qual foi a última vez? Temos que colocar a nossa consciência no lugar devido. Quem é cumpridor da lei? Aí as pessoas batem no peito, mas Cristo morreu no meu lugar. Tudo bem, mas essa cruz te constrange. Porque a expressão exata de Deus, a expressão do amor, foi a sua obra. Como é que isso não gera amor em mim? Principalmente amor para com Deus. Quero conhecer, quero, mas e o amor? E amar é obedecer os seus mandamentos. Ou seja, vida piedosa. Praticar o que você aprende. Verso 20. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Lembrando que Jesus estava lá no início ensinando. Jesus estava ensinando, tinha uma multidão ao seu redor. Esses opositores estavam ao derredor, olhando e se opondo. A multidão respondeu. Apesar disso, entre a multidão reunida, que consistia de líderes hostis, fariseus e escribas, peregrinos de todos os lugares e cidadãos de Jerusalém, dentre esta multidão havia aqueles que, neste momento atual, não tinham desejo consciente de matar Jesus. Lembra no verso 12 o que foi lido? Que a opinião sobre Jesus era dividida. Muitos encaravam ele como um bom homem. Então, quando ele vê Jesus, eles observam Jesus falando: querem matar-me? Aí eles colocam esse contraste e falam: não, eu não estou querendo matar ele. Então isso tem uma certa confusão. Eles não admitem. Tens demônio, quem procura matar-te? Sabemos que a multidão estava dividida, conforme o verso 12, e dentre os favoráveis, a multidão censura Cristo com simplicidade. Pois as pessoas comuns não estavam familiarizadas com as intenções dos sacerdotes. Jesus foi específico, direcionado a esses hostis, a esses líderes. É a mesma coisa que se eles dissessem: tu és louco. É o sentido costumeiro ao dizer que uma pessoa perdeu a razão por fúria ou razão. Amados, o que eles estão querendo dizer aqui, não estão chamando diretamente Jesus de endemoniado. Eles estão falando: ele saiu da razão. Ele está louco. Como assim tem alguém querendo te matar? Eu estou aqui te ouvindo, eu estou aqui querendo aprender. As pessoas são ingênuas, irmãos, para perceber o mal. Ingênuas. As pessoas em geral são lentas para perceber as tramas dos líderes religiosos. E dentre outros fatores também. A quem elas admiram. Por exemplo, alguns líderes do alto escalão, cheios de inveja, planejam a ruína desta ou daquela pessoa. Se alguém ousa lhes alertar, logo é acusado: você é louco, por que fala essas coisas? O que isso nos traz, irmãos? Que as pessoas são ingênuas, porque elas têm grande admiração, e às vezes essa admiração, ela vem acima das pretensões e fidelidade das Escrituras. A sua admiração por uma pessoa, ela não pode preceder a fidelidade que essa pessoa tem, o amor que essa pessoa tem por Cristo. Será que era difícil para essas pessoas olhar para esses líderes religiosos e estar atentas, sabendo que eles queriam matar Jesus? Será que não foi pública esses embates? Ingenuidade. Eu já tentei alertar algumas pessoas sobre falsos mestres. Não sei se você já tentou. E quando eu falei: cuidado com fulano. Cuidado com fulano. Por causa disso e disso e disso. E eu experimentei do que está escrito aqui. Não! Você está louco? Ele? Não! Já falei para minha esposa: esse camarada aí vai dar problema. Ela: não, que isso? Né? Aí depois passou um tempo: bem que você falou, hein? Bem que você falou, né? Várias vezes.
Então, amados, isso pode ser até mesmo com pessoas ao nosso redor. Tá? Você não vê a maldade da pessoa, você não vê as intenções dela, porque você admira a pessoa. Mas antes dessa admiração, repito, deve vir o compromisso dessa pessoa com as Escrituras, para com Deus. Quando nós amamos a nossa esposa, os maridos, nós amamos com base no amor de Deus. As mulheres, quando amam seus maridos, amam eles com base no amor de Deus. A submissão é no Senhor. Tudo vem dele, irmãos. E as pessoas são enganadas porque não passam por esse crivo. Uma esposa, um marido que ama realmente a Deus, você acha que ele vai ter dificuldade de cuidar da sua esposa e dos seus filhos? De se sacrificar como Cristo se sacrificou? Uma esposa, você acha que ela vai ter dificuldade de cuidar e auxiliar seu marido, lavar as suas roupas, lavar as suas cuecas? Você acha que ela vai ter dificuldade? Porque como ela ama a Deus, ela está disposta a ajudar e amar seu marido. Mas não, as pessoas ficam, não, ninguém quer o mal. Ingênuas. Por isso que elas chamam aqui Jesus praticamente de louco. Não, quem quer matar-te? Quem quer matar-te? Será que era difícil olhar para esses homens e ver que eles não tinham compromisso nenhum com as Escrituras? Verso 20, a multidão respondeu, 21 agora. Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Fiz uma só obra. Jesus prova a sua argumentação. A trama para matá-lo tinha entrado nos corações e mentes dos líderes no momento da cura do homem no tanque. Como se declara claramente no capítulo 5, verso 18. Veja só, irmãos, o que diz aqui. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Inveja. E Jesus fala, fiz uma só obra. O que ele está querendo dizer? De quando iniciou aquela perseguição. Amados, sem dúvida, Jesus também realizara outros feitos de cura em Jerusalém. Porém, este único feito, a cura do paralítico, foi o estopim. Foi o estopim. Lembra quando eu preguei aqui? Capítulo 5, irmãos, anotem aí. Que aqui vai iniciar uma trama, uma sequência de perseguições a Jesus. E foi justamente ali. Vocês vão perceber que nos próximos capítulos é embate atrás de embate. Fiz uma só obra e todos vos maravilhais. Jesus revisita as memórias daqueles que intentavam contra a sua vida. O ponto marcante onde começaram a lhe perseguir por efetuar uma obra de misericórdia no dia de descanso. O espanto de que fala era este. O que Cristo fizera causara tal murmuração, tanto mal, que imaginavam que se ele aventurara a fazer mais do que lhe era lícito, porque era sábado. Eles pensavam, você foi além do que você podia. Um milagre certo, no dia certo. Não havia nada de errado com seus feitos. Ele diz, eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Como ele próprio informou, aquela obra era realizada em conjunto com o seu Pai, ou seja, a aprovação do Pai. Mas para os legalistas, para os amantes de si mesmos, isso é um sacrilégio. Vemos que as traduções e legalismos sufocam a misericórdia. Jesus se prepara para admoestá-los. Isso é tão verdade, irmãos, que tradição e legalismo, veja bem, sufocam a misericórdia. Tempos atrás eu tinha, irmãos, um ministério com a juventude, onde Deus vinha agindo, querendo ou não, vinha agindo. Pessoas estavam vindo ao conhecimento de Jesus, conversões. Esse aqui foi através desse ministério. Era um ateu. Está aqui conosco hoje. Amados, quando descobriram que eu era calvinista, e que isso quebrava as suas tradições e os seus costumes, eu virei o Satanás para eles. Eu pergunto aos irmãos, você acha que eles consideraram almas que estavam vindo ao conhecimento do Evangelho?
O que preteriu? Tradições e costumes ou as obras de misericórdia? Isso tem acontecido de uma forma, irmãos. Nós nunca podemos colocar as tradições e o legalismo na frente das misericórdias. Inclusive, irmãos, o quarto mandamento, que é o dia do Senhor, quais são as exceções? Obras de misericórdia. Se o próprio Deus abre essa exceção para nós, quem somos nós para colocar impeditivos para obras de misericórdia? Verso 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, ele volta a tocar em Moisés. Na lei dos sabedores, dos sábios. Entre parênteses coloca, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Aqui sabe que ele expôs mais uma vez a hipocrisia desses homens. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, para lhe demonstrar a fraqueza da sua crítica ao seu feito de curar um homem no sábado. Perceba que agora o assunto voltou para João capítulo 5, tá? Que foi o estopim de toda a perseguição. Como foi uma violação do sábado para esses homens, introduz aqui uma ordenança da lei, circuncisão. O sentido aqui é dizer o seguinte, irmãos, que a circuncisão foi ordenada e era necessária, mesmo que fosse no sábado. Qual que era a ordem? Nasceu a criança. Quando que tem que circuncidar? 8º dia. E se esse dia caísse no sábado? Parava? Não. Vai para o 9º. Não. No sábado, eles circuncidavam. E isso era uma marca do quê? De que aquela criança, ela fazia parte de um povo eleito. Correto? Ou seja, poderia, porque é uma obra, no entendimento deles, digna de ser feita no sábado. Agora a pergunta é, o que Jesus fez? Estava na contramão do que é feito no sentido da circuncisão? Esses homens, para circuncidar a carne, abriam a exceção do sábado, poderia ser no sábado. Agora, para circuncidar o coração, como ele fez com aquele homem, não podia? Cristo está falando, que negócio que é esse? Que incoerência é essa? João, perceba que ele colocou entre parênteses, não que fosse de Moisés, mas dos pais. Falando sobre circuncisão, lembra que Moisés não foi o primeiro ministro da circuncisão, mas era suficiente para seu propósito dizer que Moisés, que tão rigidamente exigiu a guarda do sábado, ordenou que as crianças fossem circuncidadas no 8º dia, mesmo quando ele caísse no dia de repouso. Abraão já cumpria essa ordenança muito antes de Moisés. Por isso que ele diz, não que fosse de Moisés, mas dos pais. Porque tudo eles colocavam em Moisés, né? Não, Moisés é o nosso mestre. Nós somos discípulos de Moisés. Veja Gênesis 21, verso 4. Vê se vai aí. Foi. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Então não é que veio de Moisés. Por isso que ele coloca entre parênteses. No sábado, João parece que tem algumas intenções também, quando coloca entre parênteses, Parece que ele quer mostrar alguma coisa, No sábado circuncidais um homem, Jesus diz. Amados, se eles não se opunham à limpeza cerimonial da parte do corpo no sábado, como eles poderiam opor-se à sua cura do corpo inteiro no sábado? Desta forma, Jesus não só expõe mais uma vez a hipocrisia, mas ele também demonstrou que era permitido fazer o bem no sábado. Verso 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, porque a lei de Moisés, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Percebe a indignação de Jesus? Percebe, irmãos? A argumentação final de Jesus foi essa. Se a purificação cerimonial de um membro do corpo é permitida no sábado, então por que a cura real do corpo inteiro? Sim, de todo um homem, corpo e alma. Ele não só curou as pernas, a paralisia daquele homem, ele restaurou aquele homem por inteiro. Porque ele diz, vá, não comete mais pecados. Vamos revisitar aqui o encontro dele no templo, no verso 14 do capítulo 5. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que tu estás são, não
peques mais, para que te não aconteça coisa pior. A restauração desse homem foi completa, irmãos. Amados, isso daria ao povo uma causa justa para se irar contra ele naquela cura? Será que era justo esse julgamento desses homens? Amados, esquecem que o sábado é feito para o homem. E verso 24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Os argumentos de que não julgueis, não, você não pode me julgar, peraí. Jesus fala aqui o contrário. Não julgueis segundo a aparência, mas utilizando isso aqui, a reta justiça. Pode. Tá? Aí julgueis. Não julgueis segundo a aparência. Isso significa que o juízo que esses homens estabeleceram neste caso era totalmente raso, sem nenhum fundamento escriturístico. Assim como o legalismo dos judeus, seus julgamentos eram segundo a aparência. Devemos aprender que qualquer juízo estabelecido sem uma análise real dos fundamentos bíblicos é um erro. É um erro. Exemplo prático, irmãos. Algumas pessoas estão vindo, na igreja de Taboão, estão preocupadas porque elas trabalham no domingo. Trabalham no domingo. Logo, nós temos a nossa confissão, que prezamos pelo dia do Senhor. E elas estão preocupadas. Eu posso ser membro, mas eu estou trabalhando no domingo. Eu pergunto, irmão, você acha que é justo impedir uma pessoa que professa verdadeiramente a sua crença em Cristo, tem levado uma vida piedosa, quer mudar esse quadro, ela deseja mudar esse quadro, eu falar, não, você não pode ser membro aqui. Claro que eu não vou partir por essa via. Mas a pergunta é, você entende a guarda do domingo, o dia do Senhor? Você entende isso? Sim, eu entendo. Você sabe que é importante? Sim. Você quer mudar isso no longo prazo? Sim. Então você pode ser membro. A admissão à membresia na igreja de Atos sempre foi mediante a fé. Fé era batismo e batismo membresia. É isso que eu falo. Quando estudarmos a confissão de fé, temos que saber quais são os critérios-chave. E não aplicar um legalismo, aplicar uma doutrina acima da misericórdia. Temos que saber isso. Entra a questão do divórcio também. O marido está lá espancando a esposa e você fala, não pode se divorciar porque Deus odeia o divórcio. Esse está Malaquias. Deus odeia o divórcio. Continua apanhando. Continua até você morrer. Está certo isso, irmão? Tem coerência. E tem pastor que faz isso. Tem pastor que faz isso. Então nós temos que olhar para as Escrituras, como estamos olhando agora, no caso da cura do homem paralítico, uma obra de misericórdia, o que esses homens estão fazendo. E nós não podemos ser como eles. Nós temos que ser como Cristo. Então o julgamento que eles estão fazendo é superficial, por isso que Cristo diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Portanto, o juízo nunca será correto, a menos que seja regulado pela veracidade do fato. Pois assim que as pessoas aparecem em público, volvem os seus olhos e sentidos para si mesmas, de modo que a verdade se desvanece imediatamente. Julgamento confirma a minha verdade. Ou seja, irmãos, julgar com retidão as doutrinas, isso é sóbrio. Embora esta admoestação deva ser observada em todas as causas e atividades, ela é peculiarmente necessária quando a questão se relaciona com a doutrina celestial, pois não há nada que mais nos inclinamos a fazer como mau uso por negligência e descuido, sendo pessoas insensatas. A reta justiça, irmãos, é, primeiro, misericórdia, amor ao próximo. Isso pretere qualquer doutrina. Depois disso, nós olhamos primeiramente para nós mesmos e aplicamos o que a fidelidade das Escrituras dizem. Isso é julgar segundo a reta doutrina, a reta justiça. Porque devemos saber que estaremos de pé também
no grande dia e julgaremos todos juntamente com Cristo. Julgaremos anjos e julgaremos todos os povos. Nós estaremos, os eleitos, estarão com Cristo nesse juízo. Então, como não podemos julgar? Devemos julgar conforme a reta justiça. E essa é apresentada nas Escrituras. Que possamos aprender com essa mensagem, irmãos. Que você possa realmente meditar sobre ela durante a semana com a sua família. Nas visitas, irmãos, eu fiz isso com as irmãs. Nós falamos sobre os 10 mandamentos, no caso, o 2º mandamento, e falamos sobre a mensagem de domingo. Fizemos uma pequena abordagem. Qual foi o ponto que chamou sua atenção? E falamos sobre aquilo. Não deixe a mensagem se esvair. Não deixe a mensagem ir embora. Revisite na sua família, nos cultos domésticos. Busque mais o entendimento do Senhor. Amém? Fique de pé. Vamos agora, nesse momento, celebrar a ceia do Senhor. Pode encerrar aí, tá, Vitor? E abra sua Bíblia no